Bom dia a todos, que o Mestre Jesus possa continuar com todos nós, sempre nos auxiliando a nos reconhecer como espíritos e que só a paz ela permaneça em nossos corações. É muito bom estarmos aqui, nos revendo sempre, através aí desse meio tão importante que todos nós espíritos temos agora, não é verdade? Mas isso nos dá a oportunidade de continuarmos aí diante do aprendizado da doutrina espírita. E hoje nós trazemos aqui uma reflexão sobre a verdadeira necessidade, a verdadeira atividade que é a de um centro espírita. Muitos de nós acreditamos que a atividade maior de um centro espírita são os passes, não é? É os tratamentos espirituais. Mas quando a gente fala de tratamento espiritual, de quem nós estamos falando? De nós, espíritos. Então veja, os passes dentro da casa espírita, eles foram introduzidos no meio espírita no começo do século XIX, por alguns homeopatas estudiosos, lá ligados à corte imperial da época, que eles, lá do Rio de Janeiro, alguns cientistas também, ligados todos à homeopatia, tinham essa prática de reuniões mediúnicas bem preliminares, né? E eles já acharam interessante introduzir então esta parte de passes, visto que eles já sabiam que os passes eram uma transmissão de fluidos para as pessoas que estavam enfermas. Esses fluidos, eles eram classificados para diversos tratamentos de auxílio. E eles eram colocados conforme os portadores, né, daquelas enfermidades. Eram fluidos curadores, fluidos harmonizadores. E os passes, por esses homeopatas, foi uma adição no trabalho espírita. Não foram os espíritos que codificaram a doutrina espírita que introduziu os passes. No espiritismo, o passe, ele não é o mais importante. O mais importante para nós espíritas é o conhecimento. O passe, ele foi uma adição dentro do trabalho espírita. Mas aí a gente fica se perguntando, mas o passe não é importante? Claro que é. O passe é importante. Mas a primeira obrigação do centro espírita não é aplicar passe, e sim oferecer o conhecimento de estudar o espiritismo. Este é o objetivo prioritário da doutrina espírita. Para nós que nos achamos, cremos que somos espíritas. Depois, claro, aí vem a parte experimental, a parte científica, que é o trabalho de ordem mediúnica. Segundo Allan Kardec, este recurso também não é indispensável. Pois é.
Kardec ele faz uma observação. Se não tiver nenhum médium no centro espírita, ainda assim, o centro espírita, ele deverá ter a parte cultural. Olha a responsabilidade de todos nós. Ele diz que a parte cultural é a parte mais importante da doutrina espírita. Porque através dela vai existir o quê? A transmissão do conhecimento. O passe, ele é um auxiliar. Se não tiver um médium ostensivo, poderá ser alguém que tenha amor ao semelhante, aliado assim ao conhecimento. Então vejamos, o passe, ele é uma transmissão de fluidos. A caridade, ela não é só material. O pensamento sobre a caridade de Jesus não é o mesmo das religiões e das seitas. A verdadeira caridade, ela se faz e ela se traduz pelo exercício da paciência, da tolerância e da indulgência. Então vejamos, o que é paciência? Paciência é a qualidade de quem sabe aguardar o momento certo de conseguir as coisas da vida. A tolerância é desculpar os equívocos e os erros dos semelhantes. E a indulgência é saber perdoar as ofensas. Para Jesus, então, quem exerce a paciência, a indulgência e a tolerância, este sim é a pessoa caridosa. A gente às vezes tem um conceito diferente, né, de caridade. Quem tem amor no coração, amor aos semelhantes, tem respeito por eles. Tem respeito por esses semelhantes. E quem tem respeito, este sim é solidário ao sofrimento desse semelhante. Então vejamos, quem aplica passe e transfere os fluidos são os espíritos superiores a nós. Eles conhecem qual é a quantidade de fluidos que uma pessoa precisa para se recompor, para se serenar. E como que isto é feito? Eles fazem isso utilizando o pensamento. O pensamento do espírito, que está ali naquele momento, o pensamento do médium, que é transferido para o perispírito, né, do médium, e o pensamento do receptor. São esses três perispíritos, o perispírito do espírito, o perispírito do médium, o perispírito do receptor, que vai pedir o socorro ali dentro da casa espírita. Então são essas forças combinadas, a ciência mediúnica e a ciência médica espiritual, que realizam então o passe dentro da casa espírita. O passe é uma transferência de fluidos. Mas veja, para que se realize o passe, existe a necessidade de todos esses elementos. Então a pessoa que não é conhecedor disso, vai na casa espírita e recebe um passe sem esse conhecimento, como é que isto vai fazer um efeito 100% para ela? Algumas pessoas, quando recebem o passe coletivo, inclusive colaboradores, se a casa só faz o passe coletivo,
Existem colaboradores que falam que não vai querer ir na casa, porque não tem passe, porque o passe é coletivo. Gente, por que a gente ainda pensa assim? Porque muitas pessoas que frequentam a casa espírita pensam assim: falta de conhecimento. Porque mesmo que o passe fosse a imposição das mãos, como ensinou o Mestre Jesus, o receptor que está ali e não está pensando no bem, não pede a presença do seu mentor espiritual, não está ali preparado para receber, ele não vai receber. E o passe coletivo, ele tem a mesma eficácia. Porque a pessoa que está fazendo a harmonização para que esse passe aconteça, ela faz uma evocação dos espíritos ali, daquela casa, daquele lugar, naquele momento, para que eles venham nos socorrer. Então basta a gente se ligar a esses espíritos, que o passe vai ser a mesma coisa. Nós estamos vendo aí, com essa pandemia, como nós estamos. Será que nós estamos obsediados por não estarmos indo lá na casa espírita receber o passe? Nós não fazemos o evangelho no nosso lar? Nós não assistimos palestras virtuais? Vocês não acreditam que nós estamos sendo visitados por espíritos superiores? Ou não? Tem a sala de passe do Dr. Bezerra de Menezes. Quantas pessoas ali são tratadas virtualmente? E qual o motivo do passe coletivo? Vocês acreditam que é diferente? Não, não é. Algumas pessoas vão na casa espírita, fazem um tratamento, não prestam atenção nas palestras, principalmente no Evangelho, que corrige as nossas memórias, que nos alerta ao que nós estamos fazendo, que não é conveniente para a nossa evolução. Não procuram a sua melhora. E no momento que não conseguem o que querem, falam que a casa é fraca, que a casa não é boa. Mas por que isso acontece? Por falta de conhecimento. Porque a maioria das casas não explicam isso para aquele que está ali recebendo o passe. A casa Anjo Ismael é uma casa que antes de se receber o passe é feito essa explicação a todos os colaboradores que lá se encontram. Então, que tenhamos a certeza que estamos sendo tratados, que a equipe espiritual está ali para nos beneficiar, mesmo sendo um passe coletivo, mesmo sendo um passe virtual. Então, que prestemos atenção nessa pequena aí, exposição que nós estamos fazendo. Que a necessidade da mudança, ela é nossa. Que o passe, ele não faz milagres. Se nós não estivermos preparados para recebê-lo. E que possamos, sim, ir procurar o conhecimento através da casa espírita. Hoje, a facilidade desses conhecimentos é muito grande. Procurarmos lermos um pouco mais. 40% do que eu disse está na Gênesis, ali no capítulo 17, quando fala dos milagres. Vamos parar um pouquinho, dar uma olhadinha ali nesse capítulo. Vamos procurar fazer cursos,
do Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, a Gênese, Céu e Inferno. Procurarmos estudar o Evangelho para que a gente se melhore. E nós não estamos fazendo isso para ninguém. Nós chegamos aqui com tarefas determinadas pelo Criador. E a gente só vai conseguir vencer essas tarefas através do conhecimento. Mas alguém aqui deve estar perguntando, mas como você está falando isso? Edgar Armond, que colocou os passes dentro da casa espírita, não foi. Edgar Armond, ele não é nem espírita. Ele é espiritualista. E nós estamos falando da doutrina espírita, aonde é regida pelo Espírito da Verdade. É essa doutrina que nós estamos falando. Nós estamos falando da doutrina de Jesus. Como é que Jesus realizava os passos? Somente com imposição de mãos. Claro que o mestre ele tinha todos os recursos para que isso fosse feito. Mas vejamos, a necessidade sim de nós conhecermos como isso funciona, para que a gente possa ser um bom receptor dessa energia maravilhosa que são esses fluidos salutares, que são extraídos da essência mais fina que existe no universo, que é o fluido cósmico universal. Dessa substância, que é o fluido cósmico universal. É por onde nós recebemos todos os benefícios. Tudo que sai desse fluido para a matéria, ele é transformado. E os espíritos superiores transformam esses fluidos em tudo isso que nós precisamos para as nossas doenças físicas e espirituais. Então vamos procurar aprender mais um pouquinho sobre aquilo que nós vamos buscar dentro da casa espírita. E assim nós vamos poder nos beneficiar um pouco mais. Gratidão até aqui por essa pequena reflexão, mas que possamos buscar, não somente escutar, né, o que eu estou dizendo. Não, vamos procurar ver, vamos buscar, para que a gente se informe, se melhore e evolua mais através dessa oportunidade na reencarnação que nos está sendo oferecida pelo Criador. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos vocês e continuemos sempre percorrendo essa estrada do conhecimento através da doutrina espírita. Até a próxima.